Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat ou então ligar o microfone. Começando com a anatomia interna, é muito importante a gente saber que todos os canais radiculares, né, possuem uma grande complexidade anatômica. E isso se torna um fator limitante durante todo o tratamento endodôntico, principalmente na etapa de preparo químico cirúrgico, que vocês vão aprender na próxima pré. Essa complexidade anatômica dos sistemas de canais, ele vai favorecer a permanência de remanescentes teciduais e também de bactérias, tanto nas reentrâncias, que são tipo os buraquinhos do interior do canal, como nos istmos, que são o espaço entre duas raízes, dois canais, como em ramificações. E esse fator, essa complexidade anatômica e essa limitação acontece principalmente em dentes com canais ovais, que são os premolares, e também em dentes com canais achatados e curvos. Então, na nossa prova caiu uma questão dessa, falando da complexidade anatômica do sistema de canais, que vai se tornar um fator muito limitante durante todo o tratamento endodôntico e principalmente na etapa de preparo químico cirúrgico. Que eu acho que vocês sabem que o tratamento endodôntico ele se divide em 3 fases principais, que é o acesso, que vocês estão fazendo agora, o preparo químico cirúrgico ou preparo químico mecânico e a obturação dos canais radiculares. A cavidade pulpar, ela vai ser o espaço que abriga a polpa e ela é dividida em 2 porções, que vai ser a câmara pulpar e os canais radiculares. A câmara pulpar é essa porção aqui maior, né, mais alargada, e os canais radiculares são as porções mais finas. Então, a gente pode ter 1 ou 2 canais, 3 canais, vai depender do dente que a gente está trabalhando. Em dentes anteriores, a gente vai ter um canal apenas, né? Que esse canal ele é mais alongado. E em dentes premolares, a gente pode ter tanto um canal como 2 canais, a depender do dente. Caio vai falar com vocês mais na frente. Então, essa cavidade pulpar, ela vai se dividir na câmara pulpar, que é a porção coronária da cavidade pulpar, como está aí na fotografia, e nos canais radiculares, que vai ser a porção radicular da cavidade pulpar. Então, não esqueçam disso. Câmara pulpar, a porção coronária, e os canais radiculares, a porção radicular. Como o nome já diz, né? Uma informação muito importante para a gente saber da cavidade pulpar é que com a progressão da idade, ou seja, quanto mais velho a gente vai ficando, a deposição contínua da dentina secundária e terciária e também a formação de calcificações e outros processos degenerativos, vai ocorrer uma redução progressiva do volume da câmara pulpar. Então, se com a nossa idade vai diminuindo a câmara pulpar, em pacientes jovens essa câmara pulpar é bem maior do que em pacientes idosos. Então, aqui na primeira foto, vocês podem ver uma câmara pulpar representada de um paciente jovem, tem essa câmara pulpar maior. E na outra imagem, da direita, é uma câmara pulpar menor, que teve a redução progressiva com a progressão da idade. Isso também caiu na nossa prova, foi uma questão de prova. E muita gente errou porque não sabia dessa informação. Então, sempre lembre-se que com a idade, a câmara pulpar tende a diminuir. Falando mais um pouco da câmara pulpar, que é essa porção coronária da cavidade pulpar, ela é uma cavidade única, bastante volumosa, e ela vai alojar a polpa dentária, certo? Então, nos dentes anteriores, a câmara pulpar ela é contígua, ou seja, ela é unida ao canal radicular. Não vai ter nenhuma separação entre a câmara pulpar e o canal radicular. Eles são unidos. E nos dentes anteriores, o teto da câmara pulpar, ela está localizada na margem incisal do dente. Então, o teto sempre vai estar voltado para a margem incisal dos dentes anteriores. E ela vai se dividir aí nas paredes, né? Possui 2 paredes. O teto e os cornos pulpares, que são essas partes mais pontudas da câmara pulpar. Já em referente ao canal radicular, ele possui 3 porções, que é a porção cervical, a porção média e a porção apical. Então, a porção cervical é essa que está mais próxima da cervical do dente, da coroa do dente. O terço médio é esse entre os outros 2 terços, né, entre o cervical e o apical. E o terço apical é o que está mais próximo da raiz, do final do dente. Então, ela vai se dividir nesses 3 terços. Além disso, o canal radicular, ele afila-se progressivamente em direção ao ápice,
Ou seja, ele vai ficando mais fino. No terço cervical, ele tem um diâmetro maior, e no terço apical, ele vai ter um diâmetro bem menor, porque ele vai afinando de acordo com o terço que ele se apresenta. Então, o terço cervical ele já é bem mais alongado, como vocês podem ver na foto. No terço médio, ele já começa a afinar, e no terço apical, ele é bem mais fininho. Em relação ao incisivo central superior, ele possui um comprimento médio de 23,7 milímetros, mas isso é só uma base, assim, ele vai poder ter vários tamanhos, como vocês sabem, né? E ele possui uma raiz única e um canal reto e amplo. Então, todos os incisivos centrais, eles vão possuir uma única raiz e um único canal, que vai ser reto, grande e amplo, certo? A câmara pulpar desses dentes, ela é estreita no sentido vestíbulo palatino. Então, se vocês observarem na radiografia, ela vai ter uma câmara pulpar, não é câmara, porque foi errado. Mais estreita no sentido da vestibular para a palatina do dente. Além disso, o ápice radicular, ele pode ter uma curvatura abrupta para vestibular. Então, em muitos dentes que vocês estão acessando, se for incisivo central superior, vocês podem observar essa alteração aí, que esses dentes eles possuem uma curvatura para vestibular. Isso ajuda até vocês a identificarem qual é a face vestibular e qual é a face palatina do dente. O incisivo lateral superior, ele possui um comprimento médio de 23,1 milímetros e ele também possui uma raiz única com a porção apical com curvatura disto-palatina. Então, diferentemente do incisivo central superior, que possui uma curvatura para vestibular, esse dente ele vai possuir uma curvatura disto-palatina. A gente deve ter cuidado durante o tratamento endodôntico desse dente, tanto do incisivo lateral superior como do canino, por eles serem os dentes que possuem uma proximidade maior com a cavidade nasal. Então, a gente deve ter um cuidado maior com eles. O canino superior, ele possui um comprimento médio de 27,3 milímetros. Ele é um dente bem grande, com um canal único, reto e longo. Tem uma raiz bem robusta, né? Bem grande também, alongada. Então, ele vai ser o maior dente permanente. Vocês podem até sentir uma dificuldade maior em acessar o canino, achar que a broca não chega até a câmara pulpar por ele ser um dente maior, mas dá certo como todos os outros. E esse dente ele possui um canal radicular com maior diâmetro vestíbulo palatino, assim como o incisivo central, certo? Possui esse maior diâmetro da vestibular para a palatina. E assim como eu falei para vocês, deve ter cuidado, porque o ápice desse dente ele se aproxima com a cavidade nasal. O incisivo central inferior, ele possui um comprimento médio de 21,8 milímetros e eles são os menores dentes da nossa arcada. Se vocês compararem aí com todos os outros dentes, ele vai ser o menorzinho, então dá para diferenciar bem. Ele também possui uma raiz única e podem ter dois canais que se unem no terço apical, mas mais comumente eles possuem uma única raiz e um único canal. Já o incisivo lateral inferior, ele possui um comprimento médio de 23,3 milímetros, uma raiz única e um canal único, que é a configuração típica, é a configuração mais comum de todos os dentes anteriores. Tem uma raiz única e um canal único. Vocês não precisam muito se atentar a esse comprimento, não. É só mais a título de informação mesmo. O que vocês precisam saber é isso de raiz, de canal, e como é feito o passo a passo do acesso, que eu vou falar mais na frente. O canino inferior, ele vai ter um comprimento médio de 26 milímetros e também tem essa configuração típica, que é a raiz única e um canal único. Também não tem muito segredo, certo? Passando para a parte de acesso, que é o que vocês realmente estão vendo agora, o acesso endodôntico, ele é a etapa do tratamento endodôntico que a gente vai fazer o preparo de uma cavidade que vai ser feita a partir da remoção da porção da coroa para ter acesso à cavidade pulpar. Então, a gente vai pegar a broca, vai chegar na câmara pulpar, fazer toda aquela remoção do teto da câmara pulpar e também o preparo das paredes dos canais radiculares. Por isso que a gente usa tanto a broca diamantada, né, 1014, 1013, como a broca tronco cônica, a 3080 ou a 3082, para fazer tanto esse acesso à câmara pulpar, como fazer a remoção de todo o teto e também o preparo das paredes. A gente deve sempre realizar uma radiografia prévia, certo? Então, antes de acessar o dente,
a gente faz a radiografia periapical daquele dente para verificar a inclinação das raízes, se está tendo, se ela está tendo alguma inclinação para vestibular, para palatina. Também deve-se remover todo o tecido cariado e as restaurações que possam impedir o acesso adequado. Então, se tem uma restauração ali que vai impedir o acesso, a gente faz a remoção, remove toda aquela cárie. Isolamento absoluto. Antes a gente isolava somente após o acesso. Então, a gente fazia o acesso e isolava o dente para fazer as outras etapas do tratamento endodôntico, né? Fazer o preparo e fazer a obturação dos canais. Mas agora, por conta do Covid, a gente está isolando, os professores pedem para a gente isolar antes do acesso. Na verdade, isso depende de cada professor. Tem uns que continuam mandando a gente isolar depois do acesso, mas com o protocolo do Covid, alguns mandam a gente isolar antes de fazer o acesso. E também estabelecer o ponto de eleição correto. Então, antes de fazer o acesso, a gente vai ter que estudar ali qual é o ponto de eleição correta, observar no dente direitinho, para entrar com a broca realmente no lugar correto. Partindo para os princípios do acesso, primeiramente a gente vai fazer a trepanação da câmara pulpar, visando alcançar a câmara pulpar. E como é que a gente sabe que a gente chegou na câmara pulpar? Como você já deve ter ouvido muito, a gente sente aquela sensação de cair no vazio. Então, a gente vai estar ali com a broca esférica diamantada, que pode ser de diferentes numerações, vai entrar com a broca em uma direção de 45 graus. Eu não coloquei aqui essa direção, mas eu acho que tem no próximo slide. A gente entra com a broca esférica diamantada em 45 graus, essa inclinação é muito importante, não esqueçam. E vai sentir essa sensação de cair no vazio, você vai sentir que a broca afundou. Então, quando você sentir isso, é porque você alcançou a câmara pulpar, você vai lá com a lima e bota a lima lá, né, para você ter certeza que você chegou até esses canais. O preparo da câmara pulpar, ela é a etapa que consiste na remoção de todo o restante da parede do teto e do preparo das paredes laterais. Então, durante o preparo da câmara pulpar, a gente vai remover todo o teto da câmara pulpar e fazer o preparo dessas paredes do interior do canal, que é feito geralmente não, né? A gente faz com a broca tronco cônica 3080 ou 3082, porque ela possui a ponta inativa e as laterais dela vão fazer todo esse preparo das paredes, vão deixar as paredes lisas, e sem nenhum remanescente de teto ou algo que interfira durante o preparo químico cirúrgico. A forma de contorno, ela vai ser obtida após a remoção completa do teto da câmara pulpar. E nos dentes anteriores, essa forma de contorno deve ser em formato triangular. Então, a gente faz ali um desenho simulando um triângulo, com a base para a incisal do dente e o ápice voltado para o cíngulo. Então, vai ter essa configuração de um triângulo. No desgaste compensatório, a gente usa as brocas tronco cônica de ponta inativa, que pode ser a 3080 ou a 3082, para fazer o preparo dessas paredes laterais. E a forma de conveniência, ela é feita visando facilitar a entrada dos instrumentais no interior dos canais radiculares. Então, a gente faz essa etapa de forma conveniência para facilitar o acesso dos todos os instrumentais que a gente vai utilizar nas próximas etapas de tratamento endodôntico. Além de também garantir uma melhor visualização do interior do canal e também a regularização das paredes, né? Tirar todo o resto de tecido que possa estar ali inviabilizando o tratamento. O acesso, ele é feito inicialmente estabelecendo o ponto de eleição, que nos dentes anteriores, tanto nos incisivos como nos caninos, vai ser na central da superfície lingual, próxima ao cíngulo. Então, aí na fotografia vocês podem ver esse ponto vermelhinho. Aí que a gente faz o acesso bem na central da superfície lingual palatina, né? E próxima ao cíngulo, um pouquinho abaixo do cíngulo. A direção de trepanação, ela deve ser feita em uma inclinação dente-ângulo de 45 graus. Também tem aqui a foto, que, ele entra em 45 graus, não é reto, não é paralelo. Paralelo vai ser somente nos premolares, que o Caio vai falar mais na frente. E também não é em 90 graus, certo? Vocês simulam como se fosse aqui 90 graus e 0 graus e faz bem no meio, que é 45 graus, com a broca inclinada. E aí a gente vai iniciar o desgaste e depois que a gente inicia esse desgaste em uma angulação de 45 graus, a gente vai com a broca obliquamente ao longo do dente até cair na câmara pulpar, que é aquela sensação de cair no vazio. Então, a gente começa com a broca em uma inclinação de 45 graus e depois vai com ela obliquamente ao longo do eixo do dente.
a gente vai ter aquela sensação de cair no vazio, e depois faz a broca em uma inclinação paralela ao longo eixo do dente, certo? Então, sempre lembre disso. Comece em 45 graus e depois vai com ela paralela ao longo eixo do dente. A forma de contorno, ela vai ser triangular regular, como eu falei para vocês, com a base voltada para a incisal e o vértice voltado para o símbolo. Aqui nessa primeira foto também dá para ver. É nesse jeitinho aqui. Um triângulo com a base para a incisal e o vértice para o símbolo. Não faz, cuidado para vocês não fazerem ao contrário. Na semana passada, eu vi algumas pessoas que fizeram ao contrário, com a base para o símbolo e o vértice voltado para a incisal, certo? O preparo da câmara pulpar é outra etapa do acesso, onde vai ser feita a remoção completa do teto e das paredes, né? Vocês podem usar aí uma sonda exploradora e, colocar no interior do dente e ir puxando. Se ela travar, é porque ainda tem ali algum remanescente de teto ou de parede que está impossibilitando, que pode impossibilitar que os instrumentais entrem ali no canal de maneira correta. Então, para isso, a gente tem que fazer toda a remoção do teto e das paredes e preparar as paredes do canal, certo? Vocês usem sempre a sonda exploradora e vão puxando, vendo se tem algum pedaço de tecido que ainda tem que ser removido. E a forma de conveniência, que é a última etapa do acesso, é feito o desgaste compensatório nas paredes, visando facilitar a entrada dos instrumentais. Então, quando a gente fizer todas essas etapas corretamente, o dente ele já vai estar preparado para receber os instrumentais de forma correta, não vai impossibilitar a entrada de nenhum instrumental no canal radicular, e o dente vai estar pronto para seguir com as próximas etapas do tratamento endodôntico, pronto para ser feito todo o preparo químico cirúrgico e posteriormente a obturação do canal. Aqui é um passo a passo mais detalhado do acesso dos dentes anteriores. Primeiramente, a gente estabelece o ponto de eleição, que é na fossa central da superfície lingual. Depois, a gente faz a direção de trepanação, que é essa direção com 45 graus e depois paralela ao longo eixo do dente. Depois, faz a forma de contorno, que é a forma triangular, com a base voltada para a incisal e o vértice voltado para o símbolo. Sempre usa a sonda exploradora para verificar a presença de teto. Coloca a sonda, puxa, vê se ela trava. Se travar é porque tem ali ainda algum remanescente de teto para ser removido. Faz a forma de conveniência, que é o desgaste compensatório das paredes. Então, a gente usa a broca troncocônica de ponta inativa, né, que é a 3080 ou a 3082. E explora os canais. A gente pega um explorador reto, coloca lá no interior do canal e vê se a gente conseguiu acessar a câmara pulpar e entrar no interior dos canais. A gente pode fazer isso com o uso do explorador reto ou pega uma lima fina e coloca ali no interior para ver se tem acesso à cavidade, certo? Por fim, a gente faz a limpeza e a antisepsia com a gás estéreo bebida com hipoclorito de sódio. Mas isso vocês não fazem na pré-clínica, né? Não tem necessidade. Mas na clínica, assim que acabar o acesso, a gente faz a limpeza da cavidade com hipoclorito de sódio. A gente vai usar o hipoclorito de sódio, que é a famosa Quibo, né? Durante todo o tratamento endodôntico. Então, vocês vão ver que durante todo o preparo químico cirúrgico, a gente usa o hipoclorito de sódio. E é isso, vocês podem estudar pelo Lopes Siqueira, acho que vocês já conhecem bem esse livro. Vocês vão usar muito ele. E o Cairo vai continuar aqui com a parte de premolares. Colocar para apresentar aqui, só um minuto. Então vamos lá, gente. Sobre a anatomia, né, e o acesso cirúrgico agora dos pré-molares, que vai ser o último grupo de dentes que vocês vão ver, né, lá na pré-4, vocês veem os molares, né, em relação ao acesso. E como a Milena já falou, eu já conceituei naquela aula todos aqueles conceitos de ponto de eleição e tal, e a Milena também já falou aí os conceitos de localização de câmara pulpar, dos canais radiculares, né? A gente já chega falando da anatomia desse grupo de dentes, tá? Dos premolares superior e inferior. Em relação à anatomia externa do primeiro premolar superior,
tá? O primeiro premolar, vale ressaltar que ele é maior do que o segundo premolar, tá? A face vestibular dele vai ter como um formato aqui pentagonal, então a gente vai ter esse formato aqui, ó, pentagonal, tá? A face palatina vai ter mais um trapezoidal aqui, ó, certo? A face oclusal a gente vai ter um formato mais hexagonal, tá? E a gente vai ter cúspides com volume desigual, e é o que nos ajuda a saber, lá na pré, se ali é a face vestibular ou palatina, certo? Os premolares, eles costumam ter essa cúspide vestibular maior do que a palatina. Então, quando a gente vê, assim, um dente solto, nesse caso aqui, ó, nessa imagem aqui que eu estou apontando com o mouse, a gente vê aqui a face vestibular maior, né, mais alta, do que a face palatina, tá? A anatomia interna desse dente, né? O dente, o primeiro premolar superior, ele possui mais ou menos, mais ou menos 21,5 milímetros, tá? Isso é uma média. A gente vai ter dentes maiores, assim como a gente vai ter dentes menores, senão a gente só tinha um tamanho de lima e a gente tem vários, né? Então, em média, ele possui ali 21,5 milímetros, tá? Ele tem uma maior quantidade, né, em relação a outros dentes. Ele vai ter, na maioria das vezes, duas raízes, tá? O que diferencia ele dos outros premolares. Os outros premolares, normalmente, vai ter uma raiz, tá? Mas o primeiro premolar superior, ele tem duas raízes, palatina e vestibular, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Essa raiz aqui, vestibular, ele tem uma pequena curvatura para a palatina. Então, a gente vê aqui, ó, a raiz palatina mais retinha e essa raiz vestibular com a pequena curvatura, tá? O segundo premolar superior, essa face vestibular aqui vai ser mais pentagonal, assim como o primeiro premolar, tá? E ele possui região cervical mais larga do que a primeira molar. Então, esse diâmetro aqui, ele vai ser maior, certo? Na maioria das vezes, ele possui uma raiz, tá? Mas ele também pode ter um ou dois canais. E o que torna ele uma característica bem marcante desse grupo de premolares. Então, 90% dos casos dos segundos premolares superior, eles são de uma única raiz, né? Mas eles podem apresentar uma ou dois canais. Gente, tá tendo uma reforma aqui perto, não sei se tá atrapalhando aí, mas acho que não. Mas enfim, a gente pode ver que tem uma predileção maior aqui para um canal, né? Mas a diferença é muito pouca. Então a gente vai encontrar assim na clínica normalmente ou um canal ou dois, tá? E aí o que uma característica bem marcante do segundo premolar superior é como se a gente tivesse esse aspecto de raiz fusionada, o que vai diferenciar do primeiro premolar. Então, aqui é como se a gente tivesse, ó, raiz única de canal único, tá? Aqui a gente vai ter raiz única com canais fusionados, né? E aqui a gente vai ter raiz única com dois canais, tá? Então, são três anatomias diferentes aí, variações anatômicas que o segundo premolar superior pode ter. O primeiro premolar inferior e o segundo premolar inferior, eles são bem parecidos. Então, só coloquei aqui as características do primeiro, tá? O que são bem parecidos. Justamente por serem bem parecidos, né? Então, essa face vestibular, ele também vai ter esse formato pentagonal, né? Assim como os outros. E essas bordas aqui, mesial e distal, elas são bem convergentes, né? Para a raiz. Isso se dá pela característica de ter raiz cônica, né? Essa raiz única. Então, eles costumam ter mais ou menos 22 milímetros, tá? O segundo premolar inferior, ele costuma ser menor do que o primeiro, pouca coisa ali, tá? Essa raiz, ele costuma ter só uma raiz, né? Como eu já falei, e ela tem essa porção mais achatada no sentido interproximal. Então, a porção mesodistal com canal do sentido mesodistal. Então, ele vai ter esse achatamento aqui interproximal, tá? Em 87% dos casos, ele vai ter raiz única com canal único, mas esse grupo de dentes, ele também vai ter essas exceções. Ele pode aparecer com 3 ou 2 canais. Em relação ao segundo premolar inferior, ele tem todas essas características também, né? Só que o que vai diferenciar é que essas exceções, elas são mais raras. Então, essas exceções de aparecer 3 ou 2 canais, elas são mais comuns em dentes de primeiro premolar inferior, certo? E ele vai ter
ele vai ser menor. Então, essa milimetragem aqui vai ser um pouco menor. Então, em relação ao acesso endodôntico, que a gente já conversou, a gente vai utilizar a sonda reta, né, que é a sonda número 5 modificada, e a sonda explorador número 5. A gente vai utilizar aqui as brocas, né, tanto a 1014, 1013, 1012, 1015, 1016, assim como a 3080 ou a 3082, tá? Então, para o acesso endodôntico, a gente vai realizar aqui um desgaste, né? Na fase 1, com a broca diamantada, né? Aqui, que seria, no caso aqui, essa fase 1 aqui seria essa regiãozinha pintada de vermelho, tá? Então, a gente realiza o acesso. Chegou na câmara, porque aqui é um incisivo, né? Mas, essa imagem. Mas só para entender aonde é que a gente vai utilizar cada um. Então, cheguei na câmara pulpar, parei de usar a broca esférica, né? Que são um exemplo a 1014. Então, peguei minha broca tronco cônico invertida e vou fazer tanto remover ombro e teto, como fazer esse desgaste compensatório, certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó, como já falei, a remoção do teto da câmara pulpar e também realizar esse acabamento do ângulo cavo superficial, isso com todas as mesmas brocas, certo? Então, a 1014 a gente vai utilizar somente para chegar à câmara pulpar, e a broca tronco cônica a gente consegue fazer forma de contorno e o desgaste compensatório. Então, os pré-molares superiores, a gente vai fazer o ponto de eleição na área central da superfície oclusal, certo? Então, é bem no meio, não tem erro. Os pré-molares costumam ser os dentes mais fáceis de acessar, né? Porque é no meio do dente e você não vai precisar de angulação. A gente vai fazer a trepanação, ó, vertical, sempre paralela ao longo eixo do dente. Então, a gente vai pegar a ponta esférica diamantada, né, a 1012, aqui que eu coloquei no exemplo no slide, vai fazer paralela ao longo eixo do dente, acionei, então cheguei à câmara, fiz a trepanação, tá? E aí a gente vai fazer a remoção do teto da câmara sempre no sentido vestíbulo palatino. Então, ele vai ter aqui a forma de contorno, vai ser um cônico ovoide, mas a gente costuma dizer oval, né? E a gente vai ter vai ser achatado no sentido mesodistal, né? Mas é como se um lado do oval fosse no vestibular e o outro na palatina, certo? E aí a gente faz o alisamento das paredes laterais com a broca tronco cônica de ponta inativa, como eu já falei para vocês. Então, ponto de eleição na área central da superfície oclusal. A trepanação a gente vai fazer paralelo ao longo eixo do dente, e a forma de contorno final a gente vai fazer oval no sentido vestibular palatino. Tá bom? Então, aqui tem só uma ilustraçãozinha para vocês. A gente vai, ó, colocar aqui paralelo ao longo eixo do dente. Cheguei na câmara, peguei a sonda para verificar se tem ombro ou teto, certo? Ombro palatino aqui nesse caso, teto. Peguei minha broca tronco cônica, realizei desgaste compensatório. Esse seria a minha forma de contorno final. Já os premolares inferiores, eles também vai ser na área central da superfície oclusal, mas a gente vai ter uma discreta tendência para mesial, até como o professor Arteiro falou. Mas, na prática clínica, a gente acaba fazendo no mesmo lugar. Justamente porque, como a própria literatura já fala, vai ser uma discreta tendência, diferentemente do que vocês vão ver lá nos molares, em que a gente faz o ponto de eleição dos molares superiores realmente mesializada, né? Já nos pré-molares inferiores vai ser diferente. Na prática clínica, a gente realiza na área central da superfície oclusal, mas na teoria e para a prova, se chegar a ter em algum item que os pré-molares inferiores, a gente vai fazer na superfície central, na superfície oclusal, desculpa, né? Com a discreta tendência para mesial, tá correto, certo? E o restante é igual aos pré-molares superiores, onde a gente vai ter a forma de contorno aqui final também, oval no sentido vestíbulo palatino, certo? Aqui tá mais uma vez a ilustração. Vim com minha broquinha aqui, ó, um pouquinho mesializado, tá vendo? O outro era bem no meio. Esse aqui a gente vai ter uma discreta tendência para mesial, tá? Fiz meu acesso, verifiquei se tem ombro ou teto, peguei minha broquinha tronco cônica invertida, realizei desgaste compensatório
E aqui a gente vai ter o aspecto final, né? A gente vai ter aqui, ó, o acesso totalmente sem ombro e sem teto, tá? E aqui a forma de contorno oval, no sentido vestíbulo palatino e aproximado e achatado no sentido mesodistal, certo? Então, aqui também tem outra referência, né, para vocês darem uma olhada, Caminhos da Polpa, se você quiser, se vocês quiserem, eu já posso mandar para vocês. E, gente, era isso. Alguém tem alguma dúvida?